Nossa disciplina hoje de História. Hoje nós vamos trabalhar, vamos conhecer um pouco sobre a sociedade brasileira no século XIX. Vamos trabalhar, estudar um pouco sobre a sociedade brasileira no século XIX. Quem foi aí que falou que tem um trabalho? Esse daqui eu vou receber amanhã, nossa disciplina de artes. Só amanhã. Eu vou distribuir aí um material para vocês, um texto de apoio. Não, amanhã que é artes. Ih, Raquel não está aí. Está doente? Esses aqui são os alunos que mais gostam da escola, porque eles gostam muito de passear nesse colégio, né, criança? Ó, daqui é o texto de apoio só para vocês acompanhar, tá bom? A leitura, a explicação. Vocês não querem chegar mais um pouquinho aqui para frente? Então, como foi a sociedade brasileira e a economia do Brasil no século XIX? Nós iremos conhecer. Fazendo uma pequena introdução aqui no início do nosso texto, que diz assim: no início do século XIX, o Brasil viveu a transição do Império, com economia agrária escravista, para o início da industrialização, marcada por desigualdades sociais. Então, esse período foi marcado por mudanças, por inovações, por descobertas, né? Foi um período muito importante que teve fatos importantes, né? Relevantes para a sociedade brasileira. Quer dizer, tanto para o nível mundial quanto para o nosso país, né? Hoje chamado de Brasil. Então, hoje eu gostaria da colaboração de vocês e da participação também. Né, para me acompanhar, para só eu não ficar falando, só eu ficar lendo, eu quero a participação de vocês hoje, tá bom? Então, eu queria que alguém lesse aí pelo menos a metade do primeiro parágrafo. Ei, meninos! O século é 19, gente, ó. Século 19. Depois nós vamos aprender como fazer essa leitura aqui desses números, tá bom? O que são os números romanos. Aqui tu vai começar no século XIX. A sociedade e a economia do Brasil, bora lá. No século XIX, a sociedade e a economia do Brasil passaram por profundas transformações. A economia era predominante agrária e baseada na produção de café, que se tornou o principal produto de exportação, especialmente a partir da década de 1830. O Brasil se consolidou como um dos maiores produtores do mundo, o que trouxe riqueza para a elite rural. No entanto, a economia também era marcada pela escravidão, que foi um pilar fundamental da produção agrícola e da riqueza do país. A sociedade era estratificada com uma divisão clara entre uma pequena elite de proprietários de terras e a vasta população de escravizados que trabalharam nas plantações e nas cidades, certo.
Então, aqui diz que nessa época a economia era predominante agrária e baseada na produção de café. Nessa época tinha os engenhos de açúcar, a produção do açúcar, a produção do algodão, e aí também tivemos a ascensão do café, que foi um grande giro para a economia do Brasil nessa época. Então, aqui diz assim: o Brasil se consolidou como um dos maiores produtores do mundo, o que trouxe riqueza para a elite rural. No entanto, a economia também era marcada pela escravidão. Lembrando que nós estamos falando do início do século XIX, logo no início. Lembrando que a abolição da escravatura só foi acontecer em 1888. Então, nós ainda vamos chegar lá. Antes disso, a escravidão ela ainda predominava no Brasil nessa época. Então, a economia ela era baseada principalmente na agricultura, E a sociedade era marcada por grandes desigualdades e tinha uma ordem hierárquica muito forte. Ou seja, a elite branca, que eram os senhores de engenhos, os donos de terras, eles estavam no topo, e os negros, os afrodescendentes, os africanos que vieram escravizados, os negros, estavam aonde? Na base. Então, continuando aqui a leitura, onde a gente vai conhecer o papel da escravidão na estrutura econômica e social do país e vamos conhecer também um pouco da resistência, que foi o que a gente estudou lá no dia 13, vocês lembram? Que a gente estudou as leis, desse período também, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei Áurea. Vocês também têm esse texto de apoio. Então, de acordo com a Igreja Católica, nesse tempo a população quem fazia parte eram os negros, os mestiços e os brancos europeus. Porque nesse tempo quem fazia essa contagem era a Igreja Católica, porque antes não tinha esse recenseamento como tem hoje, que é feito pelo IBGE. O IBGE que vai de casa em casa fazer o levantamento das coisas, que a gente sabe quanto de população negra tem, quanto de população branca tem, quantas pessoas morreram, quantas pessoas nasceram, e nesse tempo esse trabalho se dava a partir, era a Igreja Católica que fazia. Outra pessoa, para continuar a leitura. A economia do Brasil no século XIX, na outra página. Não, na mesma página. A economia do Brasil no século XIX. Gente, mas que vergonha de fazer essa leitura. A economia brasileira do século XIX foi caracterizada por um crescimento significativo. Então, vocês vão me acompanhando aí na leitura, tá? No setor agrícola, especialmente com a cultura do café, que se tornou o carro-chefe da economia nacional entre 1840 e 1880. A produção de café cresceu de 26 mil, aproximadamente 2 milhões de sacas anuais, com o estado de São Paulo liderando essa produção. Esse crescimento econômico atraiu investimentos e imigrantes que passaram a trabalhar nas plantações. Então, nós estamos falando de quem? Da ascensão do café, estamos falando da chegada dos imigrantes, Porque logo após a abolição da escravatura vieram pessoas, de outro local para o Brasil para trabalhar nas fazendas. Então, a economia do país gerava em torno do trabalho rural. E a escravidão ainda era uma prática comum da época. Então, era por meio da escravidão, dos escravos que gerava essa economia. Agora eu vou querer alguma para ler a escravidão e sua influência. Bora lá, seu José. Karen, bora, Karen. Tá muito calada esses dias. Vamos, gente, participar da aula. Não, eu também tô. Desde semana passada que eu estou gripada. É o senhor. Dona Silvina. Vamos lá, dona Silvina. A escravidão foi uma das características mais marcantes da
XIX. A partir de 1850, a lei. Eusébio de Queiroz. A senhora quer para me continuar? A lei Eusébio de Queiroz. De Queiroz. Dificultou O tráfico. de escravizado, mas o sistema ainda Perdurou. perdurou até 1888, quando a lei Áurea foi Promulgada. abolido A escravatura. a sociedade era dividida entre a elite Escravocrata. Pode pular essa. Camponeses. livres e uma vasta população de escravizados. Tá, isso. Tu não ganhou? Tu não ganhou? Isabela tá onde? Sentada. Então, a sociedade era dividida entre a elite escravocrata, camponeses livres e uma vasta população de escravizados que enfrentavam condições desumanas de trabalho. Então, onde esses negros trabalhavam? Os libertos, né, se dividiam tanto na área rural quanto na área urbana. Na área rural já trabalhavam lá nas lavouras, né, de café, na plantação de cana-de-açúcar, na colheita de algodão. E nas cidades trabalhavam como carregadores, como lavadeiras. Então aqui a gente frisa que a escravidão teve uma grande influência, mas também o retrato, né, da desigualdade estava estampado. Então, quando a Lei Áurea foi promulgada, abolindo a escravatura, foi no momento que chegaram os imigrantes, né, e as transformações sociais. As mudanças econômicas e sociais também provocaram transformações significativas nas cidades. A urbanização começou a ganhar força, especialmente com o crescimento das cidades portuárias. No início do século, a vida das cidades ela ainda era pouco movimentada, porque nessa época as cidades elas ainda estavam no começo. Então, como aqui a gente já leu que o que predominava eram as atividades agrícolas, esse público ainda estava, em grande parte, nas lavouras. Então, depois teve a chegada da família real ao Brasil, né? A família real chegou com toda a sua corte, né? Mais de 15 mil pessoas na época, vieram de Portugal para o Brasil, né? Estavam vindo, fugindo Hein? Não, o povo a elite, a coroa portuguesa que veio para cá. Fugindo de conflitos, né? Fugindo de conflitos e vieram se refugiar aqui no Brasil. A imigração, tanto europeia quanto interna, trouxe novas dinâmicas sociais e culturais que influenciaram a formação da identidade brasileira. O aumento da classe média, impulsionado pela industrialização no final do século, também começou a desafiar as estruturas sociais tradicionais. Então, assim como hoje, né, a gente pode trazer para a nossa realidade de hoje, nesse tempo, o poder, o dinheiro, ele era acumulado somente na mão dos grandes, que aqui, como está falando no texto, da elite agrária, que eram os donos de terra, que eram os senhores de engenho, que eram aqueles que faziam parte da coroa portuguesa. E com a chegada da família real no Brasil, ocorreram muitas alterações, né, no modo de vida do brasileiro. Uma delas foi a abertura dos portos. A abertura dos portos foi onde o Brasil pôde comercializar com outro país.
Então, isso foi também um ponto positivo para a nossa economia. Alguém tem alguma coisa a perguntar? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou sem entender algo? Nós estamos falando sobre a sociedade brasileira no século XIX. Ninguém tem nada para perguntar? Tem algum questionamento a fazer? A hora é agora. Dona Rosilda, a senhora tem algum questionamento a fazer? Então, como a gente já estudou, nessa época, a violência, né, os negros já lutavam contra a violência da escravidão. Então, eles resistiam de várias maneiras. Então, logo aí começaram a surgir os quilombos, né? Então, nesse contexto, os quilombos representaram o símbolo de resistência contra os abusos da escravidão. Então, agora, já que ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém tem nenhum questionamento, eu vou só fazer uma atividade de fixação para ver o que vocês realmente assimilaram. Quem acompanhou a leitura? O que foi, Karen? E lembrando, gente, também que diversos acontecimentos, desde lá do início do século XIX, eles contribuíram para mais tarde nós termos a nossa independência, né? Para ser promulgada a independência do Brasil. Então, aqui eu vou só frisar aqui no quadro, eu quero que vocês copiem, porque não está no texto, alguns dos acontecimentos importantes que aconteceram nesse período, tá? Esse daqui é. Mas vocês podem colocar aqui também, os dois. Agora eu tenho uma pergunta. Qual foi o momento histórico ocorrido? Ai, Nádia. Não, vou colocar aqui os momentos históricos ocorridos durante... Meu Deus, mas tá quente, né, gente? Então, esses aqui foram alguns dos fatos importantes desde o início do século. Nós vamos estudar um por um deles. Senhora Isadora? Sim. Tá leve, Nádia. Eu tava falando. Tu que é uma aluna que gosta muito de estudar. Hoje tá assim, é. É o que, Nádia? Já a terceira série 4 vezes. Quem, você? Então, não repetir mais porque não deixar. Mandaram eu dar uma pausa, continuar avisando de novo. Foi, né? Meu Deus. Mas aí só hoje que tu vai refletir, né?
fui descendo. Ô, gente, agora a professora de vocês é tão baixinha. Era aquele banquinho que a dona Rosiane ficou. Tá dando de olhar, né, gente? Já tá muito apagado. Eu tô achando que a senhora fica crescendo. Eu que tô subindo demais, né? Mil oitocentos e 1822? Abdica. Abdica, é o B mudo. É um B, um D e um I. Abdica. Ixi. A tinta tá acabando, ainda tem muita letra para escrever. Nós vamos estudar cada um desses itens que eu estou colocando aqui. Ó. Da chegada da corte portuguesa ao Brasil até a proclamação da República. Bora lá, para dar tempo da gente fazer mais uma atividadezinha. Dona Rosiane, a senhora está melhor? Eu também sei que a senhora estava com medo de olhar de largo. Né, dona Silvina? Dona Silvina estava botando no grupo. Vocês são nota 10 na matemática, gente. Não era matemática, era ciência. Era ciências? Eu estava aí dando o matemática era uma coisa muito fácil. Meu Deus do céu! Acho que é bom nem largar dessa aula, porque senão. Já tinha direito deles apresentar o trabalho aí do Oh, aluno. pois, do calor? Ah, vocês vão apresentar? Oh, gente, é legal. Naquele dia eu coloquei a proposta. Mas vocês vão ter outra atividade de apresentação. Teve aquela, a equipe lá não me entregou o resumo, a pesquisa. Tu me entregou, não, Dina? Não, Raquel. Raquel que entregou. Tu não entregou. Você foi embora antes do horário. A equipe de Dona Silvina, todo mundo tirou 10 porque foi bem organizado, capa, contra capa. Gostei de ver. Me surpreenderam. Aqui? Não, lá no bairro. Aí, É um
É trono, a palavra trono. Trono. T-R-O-N-O. Ela está ligeira, Karen. Amanhã irei receber a atividade de artes. Quem não me entregou neste dia, da semana passada, artes visuais. Vocês entregaram para o professor Paulo? Quem foi que entregou aqui para Paulo? Levanta a mão. De artes visuais. Não, o senhor não entregou, está no seu caderno. Pois é, vocês... Quem é a chefa? A dona Maria Raimunda veio ontem? Tu não veio ontem? O que foi, cara? Ai. Como? Ele fez o quê? Ah, mas ele teve algum imprevisto, gente. Mas amanhã ele vai estar aqui, firme e forte, para... Que Nândila? Vai ler de novo o texto de apoio, responder se essa aqui não estão corretas. Tu trocou, na verdade, tu fez uma troca. Essa para essa, mas essa daqui também não é desta. É um C e um A. Isso, é um C e um A. Tá. Ih, dona Selvina. Amanhã a gente vai corrigir. A senhora não deixou a linha nessa segunda. Não, nessa daqui. Essa daqui é uma pergunta e essa daqui é outra. E esta daqui também que a senhora marcou não está correta. Amanhã a gente vai corrigir todo mundo junto, tá? Essa de artes. Hoje dona Rosilda tá ligeira.
Deu de artes, é? Ah, tá, tu me entregou nesse dia. Tu me entregou, Luiz? Vamos ver aí no teu caderno. Ah, tá. O texto de apoio. Ó, como eu já falei, todos esses. Ah, tá. Esses materiais aqui, ó, vocês têm que trazer. Porque a gente não tá. Ainda não temos o nosso livro didático. Então a gente traz esse texto de apoio para vocês trazerem sempre. Todos os dias, tá bom? Isso. Eu fiz. Eu não entreguei. Ah, tá. Traz amanhã, tá bom? E você também. Ah, tá. Sim. O que foi, seu José? Bem onde? Aqui, né? Era só é o 8, pronto. 1864. Aí, só terminem de copiar para gente, para dar mais uma explicaçãozinha. Essa daqui está no Zap Zap. Início. Aqui? Brasileiro. Agora que é para mim copiando para a senhora. É Rio Grande. Vocês já terminaram de copiar? Não, as meninas ali. Hã? 1864. Que foi, dona Rosinha? E vocês já copiaram alguma coisa hoje? O quem? Língua portuguesa? A professora já tinha aquele. A senhora não quer sentar para ler? Só aquele ali que tá. 1847. Deixa eu botar bem aqui para a senhora. Ó. Foi em 1850. Eusébio? Ó, a senhora vai copiar só esses dois últimos aqui, tá? Só um minutinho.